a partir do versículo 35. 35. 1 Reis 20, a partir do 35. Então um dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor: ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele disse: porém, não obedecesses à voz do Senhor, eis que, em apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Tem um versículo no Novo Testamento que diz que o inimigo anda procurando como um leão, né? É exatamente esse ponto. Versículo 37. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: ora, fere-me. E aquele homem deu-lhe um golpe, ferindo-o. Primeiro ponto. Que tipo de palavra de Deus é que nós queremos obedecer? Segundo ponto. Que tipo de pessoas, portando essa palavra de Deus, nós queremos obedecer? Porque é muito estranho alguém chegar e esse profeta está munido da palavra de Deus com um pedido muito estranho. Ora, fere-me. Talvez se fosse o Edson que chegasse agora pedindo isso, a gente até se levantava para dar uns murros nele, já tem até vontade, né? Já estava querendo, já tinha uns dias. Isso é de Deus. Eita Deus fiel. O tempo de cantar chegou, né? E de chorar também. Só que aqui, esse profeta está carregado da palavra de Deus e tem um propósito. A cena que vai transcorrer aqui, esse profeta vai se apresentar ferido para Acabe. E é exatamente essa ferida de Acabe, a ferida do profeta, que vai mostrar dentro do coração de Acabe como Deus está com ele. Cabe uma outra reflexão. A que ponto você quer ser ferido por Deus para revelar o quanto Deus está indignado com a nação, com a família, com a tonelada de coisas que tem acontecido nesses dias? Porque ser profeta do oba-oba, nós estamos até acostumados a lidar com isso. A que ponto nós estamos prontos para poder viver a plenitude da palavra integral na nossa vida? Sem genérico, sem desvio. Deus mandou ele ser ferido e ele foi ferido. Não foi me dar um tapa. Não, é para ferir. O versículo final, 43, vai dizer assim: e foi o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. A história agora vai revelar um outro contexto. Esse rei chega em casa sobrecarregado com essas coisas que está dentro dele, e ele resolve então dar respostas para esse desgosto e para essa indignação. Qual foi a resposta que ele queria para isso? De que forma foi que ele quis colocar flor nesse jardim da maldade? Comprando a vinha de um cidadão chamado Nabote, que não tem nada a ver com o problema desse rei com Israel, com o problema do rei com a Síria, e principalmente com o problema desse rei para com Deus. Mas ele quer dar respostas para o desgosto. Ele quer de algum modo suprir esse vácuo, esse vazio existencial, e ele escolheu então como vítima Nabote, uma família muito bem estruturada, que tem uma propriedade próspera. Então ele resolve ir para lá. Ele chega para Nabote e ele dá um preço naquele lugar, mas o preço que ele está dando é o preço do seu desgosto, é o preço da sua ira, é o preço da sua desobediência para com Deus. Isso não é resposta de quem verdadeiramente está caminhando com um coração quebrantado e querer arrependimento, como esse mesmo rei já se inclinou uma outra vez. O Acabe está com um pano de saco em cinza dentro do seu palácio, e Deus vai reclamar com Elias: você não viu que ele está jejuando perante mim? E coloca o profeta para poder ir lá, para responder exatamente esse mesmo cidadão. Ele chega lá então com esse sentimento expostos e recebe um não. Porque aquela propriedade não é apenas de Nabote. Tem um destino profético daquelas terras. Quando lá em 2 Reis vai revelar o contexto da morte, vai dizer que Acabe matou Nabote, esposa, filhos, netos. A descendência de Nabote foi dissipada e dizimada naquele dia.
Então não diz respeito somente à terra, diz respeito a sonhos, a projeções, a projetos, a obediência e tudo isso. Quando ele ouviu não, ele voltou para casa, com certeza muito mais amargurado, muito mais triste, pior do que já estava. O versículo 5 vai dizer assim: porém vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse, 5 do 21 agora, que está tão desgostoso, olha onde ela consegue encontrar o desgosto dele, o teu espírito, e não come pão. E ele disse, porque falei a Nabote, israelita, e disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou que te apraz, darei outra vinha no teu lugar, porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então, a partir desse contexto, lá no versículo 9, Jezabel diz assim, ela junta então o que ela sabe fazer de melhor, para poder trabalhar, para dar resposta para esse vazio existencial do seu marido. Escreveu nas cartas dizendo, apregoai um jejum e põe Nabote diante do povo. E aqui me surpreende, porque todas as vezes que a gente vai poder falar, que a gente vai estudar de jejum, a gente vai ter que chegar no texto de Isaías. Quando a gente chega no texto de Isaías, Deus começa dizendo que tem um tipo de jejum que ele não se agrada dele. Mas ele não diz que não é para você fazer aquele tipo de jejum. Ele só está dizendo que aquele tipo de jejum não agrada a Deus. Então Deus está te dando a oportunidade de fazer algo que o agrada, e esse mesmo algo que você está fazendo, que não agrada, você querendo, pode continuar fazendo. Só tem um detalhe, isso não chega aos céus. E o que não chega aos céus, o inimigo tem acesso. E o que Jezabel está fazendo é exatamente isso. É um jejum de injustiça, para poder prejudicar um homem justo, um homem honesto, uma casa de bênção, uma casa de paz. E no trâmite dessa história, parece que Deus concorda com o que vai acontecer na vida de Nabote. Mas as coisas não funcionam bem assim. Versículo 12 começa dizendo assim, apregoaram o jejum, já que a mulher disse que era fazer o jejum, apregoaram o jejum e colocaram Nabote no meio do povo. Agora lá no versículo 15, sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe, levanta-te e possui a vinha de Nabote, o israelita, o qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer. E eu gosto muito dessa expressão. Deus é fantástico quando ele vai explicar as coisas para a gente. Diz que ele se levantou para descer. O descer diz respeito sim ao fato de o seu castelo estar no lugar alto e a via no lugar baixo, mas está falando muito dessa altivez, que o cara está desgostoso, ele não quer comer pão, mas quando ele escuta da morte, parece que alegra. Ele se alegra com o que é mal, ele consegue encontrar força e prazer com a maldade que foi feita, tão somente para ele poder ter respostas daquilo que o seu desgosto, que o seu mais profundo do ego estava querendo. Levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o israelita, para tomar posse dela. Pronto. Só que da mesma forma que Deus fez suscitar a palavra nesse profeta que não tem nome lá em cima, o versículo 17 vai começar da mesma narrativa. Então veio a palavra do Senhor, só que a palavra do Senhor agora veio para alguém, e o alguém é Elias, o tisbita, dizendo, levanta e desce. Jezabel disse, levanta e desce, levanta e vai tomar posse da vinha, porque ele já não está mais vivo, levanta-te e possui. E Deus então dá uma ordem para o Elias, exatamente muito próxima da voz de Jezabel, que disse para Nabote. Paramos aqui um pouquinho. Estamos nós na beira do caminho, quem sai de Samaria até Nabote, e de repente lá vem Acabe descendo, a gente vê Acabe descendo, e Acabe está circulando o seu caminho, como quem vai para tomar a terra de Nabote. 2 minutos depois, e como bons fofoqueiros de plantão que nós somos, daqui a pouco a gente vê quem? Elias descendo exatamente no mesmo caminho. Quem olha por fora, Acabe e Elias, andam exatamente nos mesmos caminhos, um no rastro do outro. Quem enxerga com esses olhos humanos, com essa capacidade que nós temos de olhar o que o nosso irmão está fazendo e julgar, né? Eu estava até conversando um dia desse em casa, a capacidade que nós temos de colocar, de externar essa maldade que nós temos no outro.
Eu tenho acompanhado as reportagens que tem saído do Lázaro e tenho visto o quanto cada repórter, cada pessoa que vai comentar, o quanto ela joga determinadas situações em cima do Lázaro, que não são. Até que enfim um repórter chegou um dia desse para poder escrever no portal o Globo, falando que o Lázaro não é um serial killer, porque ele não se enquadra como serial killer. Mas está todo mundo dizendo que é, e por aí vai. Então, está aqui dentro. Então, olhar para Acabe descendo rumo a Nabote vai suscitar dentro de nós um pensamento, uma ideia de que verdadeiramente existe um caminho de injustiça que aquele homem está passando. É justo que ele ande por aquele caminho, porque a esposa dele é assim, o reinado dele é desse jeito. Só que quando você olhar o Edson andando exatamente nos mesmos passos que Acabe estava andando, e você não sabe que a palavra do Senhor veio ao Edson, qual é a postura que nós tomaremos? Como irmãos em Cristo, como amigos, como próximos? Qual é o resultado dessa realidade? A palavra primeira para o primeiro profeta, que desencadeou essa ferida de Acabe, é essa: ei, alguém vem aqui e me fere. A palavra para o segundo profeta: ei, vem aqui você e ande no caminho dele. O que é mais perigoso? Porque esse profeta não pôde andar no caminho de Acabe e de Elias. Não pôde ser o profeta que ficou ferido. O fato é que quem olha de fora, os caminhos são iguais. O fato é que quem olha de fora, tanto Acabe quanto Elias estão andando em uma palavra de obediência. Acabe está obedecendo a voz de Jezabel, mas ele está obedecendo. Elias está obedecendo a voz da palavra do Senhor. E ambos, a voz de Jezabel e a voz da palavra, estão trilhando nesse momento o mesmo caminho. Elias sobe e desce. Propósito de Acabe: receber o prêmio do seu vazio existencial. O propósito de Acabe: a conquista do prêmio do seu desgosto, o favorecimento da sua baixa autoestima. A proposta de Acabe: a colheita daquilo que não era justo que ele colhesse, porque não foi ele que plantou. O cumprir do seu desejo mais profundo, das suas maiores ambições, aquilo a qual o dinheiro que ele tinha não foi capaz de comprar, que é a integridade, que é a história que aquela terra, que aquela família tem. O que essa família representa para Acabe? Aquilo ao qual ele verdadeiramente não tem dentro de casa, não tem dentro do lar. Como é que Jezabel conquista isso? Usando das suas capacidades de manipulação, autorizada com sinete, com a identificação do rei, que é o seu marido. E quem olha de fora, gente, isso é de Deus, porque eles estão jejuando para poder conquistar isso para o nosso rei. Está muito parecido, mas Deus continua não concordando com isso. E a solução de Deus para isso é levantar alguém dele, que obedeça à palavra dele, que não questiona a palavra dele, que atenta à voz dele, para poder andar exatamente no mesmo caminho. Eu estava orando na madrugada pelo Renê. Orando pelo Renê na madrugada, eu me lembrei de uma cena doida, que só acontece com gente que é mais doido que ele. O Renê levou uma facada uns tempos atrás e quase morre. Foram várias, eu nem lembro quando foi isso. E aí o Renê foi largado no meio do mato, lá perto de Brasilinha. Ele conseguiu chegar à beira da BR, pediu socorro e foi levado para o hospital à beira da morte. E não tinha sangue para poder passar para o Renê. Deus pega e acha um doido. Nilson, pega o seu carro, vai para tal lugar. Se não me engano, foi para Taguatinga. Foi Taguatinga? Nem lembro. Enfim, o Nilson entrou dentro de um hospital, na Secretaria de Saúde, com aquela barba ridícula dele, e ninguém questionou ele por todos os caminhos que ele passou. Ele chegou para uma pessoa e a pessoa chegou: toma aqui o sangue que você precisa. O Nilson pega o sangue e vai para o Hospital de Sobradinho. Quando ele chega no Hospital de Sobradinho, o médico fala assim: nós não podemos receber, a gente só pode receber se for de um funcionário da Secretaria de Saúde. É todo um protocolo. Né? É. Aí o Nilson está lá do lado de fora, desesperado, a Adriana chorando do lado. De repente Deus fala assim: entra no carro. Aí o Nilson entra no carro. Vai, para aqui. Quando o Nilson para o carro, na porta, lá vem um homem vestindo jaleco e fala assim: moço, espera só um pouquinho, eu esqueci o meu crachá. O homem volta,
pega o crachá, entra dentro do carro do Nilson e vai para o hospital. Nilson não conhece o homem não conhece o Nilson. O homem é funcionário da Secretaria de Saúde. Ele pega a mala que o Nilson trouxe com sangue, entra dentro do hospital, entrega o sangue para alguém e coloca no corpo do neném. Explica? Nilson, como é o nome do homem? Rapaz, eu não perguntei. Ele foi, eu precisava dele para resolver aquela questão e está lá a questão feita, a questão pronta. Tem que ser doido aí. Tem que ser doido. Outra loucura que o Nilson viveu. Uns anos atrás, o Nilson estava indo para casa e Deus mandou ele ir para um lugar que ele não queria ir. E o Espírito Santo impulsionou o Nilson a ir para a R9. Quando chega lá, quando ele vai parar o carro, uma menina seminua grita na frente dele falando que o filho, que é irmão dele, estava morrendo. E o Nilson vai, corre para o hospital com essa criança, etc, coisa e tal, sustenta aquela família por um tempo e sumiu, nunca mais falaram. E quando eu conheci o Nilson, ele já me contava essa história. De uma outra certa vez, nós estávamos na porta da casa do pastor Josias, batendo papo, fingindo que estava indo embora para ver se a dona Edna voltava lá para cozinhar mais alguma coisa para a gente comer, né? Não colou, então nós ficamos tudo lá porta. De repente a menina olha para o Nilson e fala assim: mãe, é ele! Aí todo mundo parou, é ele o quê? Aí a menina pega e conta a história. A mãe chorando, agradecendo o Nilson. Porque se o Nilson não aparece na rua naquela noite, naquela madrugada, naquele lugar tão perigoso, o filho dela teria morrido. Sim, para poder confrontar essas esferas de manipulação desse espírito de Jezabel que anda pairando sobre a nossa nação, vai ter que encontrar profetas loucos, como esse profeta anônimo, que nem nome tem, que em vez de chegar e dar uma palavra, vai chegar aqui e me fere. Aqui em mim. Eu preciso mostrar o meu rosto ferido ali, e esse rosto ferido vai desencadear essa estrutura desse rei que está aqui, para que um outro profeta venha e derrame sobre ele uma palavra que talvez o cure, uma palavra que talvez o trate, que ele se arrependa. E se o arrependimento não chegar, o Senhor traga juízo. Gente louca, que Elias poderia muito bem falar: Senhor, eu sei quais são os passos que Acabe anda tomando. Não tem um outro caminho para eu poder cumprir a tua palavra, cumprir a tua vontade, nesse caso, sem ser esse caminho do qual ele já está andando. E nessa frase termina: todas as vezes que nós formos agir com injustiça e que a gente se calar com injustiças, a gente só vai se levantar para poder descer, ou como na tradução mais comum, levantar para cair mesmo, levantar para cair, porque Acabe pode estar se levantando para poder tomar posse de uma vinha, de um terreno qualquer, mas Deus nunca olhou para aquele lugar como um terreno, como uma vinha qualquer, como um lugar qualquer, como uma situação qualquer. E aí vamos terminar o versículo 18. Levanta-te e desce para te encontrar com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, porventura não matastes e tomastes a herança? Quem é o culpado da morte de Nabote? Não é Jezabel, é o próprio Acabe, pelo vazio com que ele está tomando, por ele não conseguir lidar com o peso do primeiro profeta que chegou diante de si com um dedo em riste, apontando seus pecados, apontando as suas quedas. E ele não conseguiu calar o que dentro dele estava gritando, que são as suas amarguras, os seus desgostos e por aí vai. Que o Senhor se apiede de nós e nos leve pela sua santa e reta palavra a calar essas vozes que não são voz de Deus, que não são voz da palavra dele na nossa vida, na nossa história e nem na nossa existência. Que o Senhor se apiede de nós e pela tua graça venha encontrar um caminho onde o temor verdadeiramente venha, se achegue e se apodere de nós. Que o seu Espírito, Senhor, venha nos dominar e calar a nós mesmos, para que tão somente a tua voz cumpra o teu propósito para a glória do teu santo nome. Nós oramos, Pai, pela oportunidade que Tu nos concede de mais uma vez reunido nessa casa, reunido nessa empresa, reunido, Pai, nessa família, estarmos cultuando ao Teu poderoso nome.
Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Pai, pela vida e pela história de cada um dos colaboradores que compõem a trajetória dessa empresa, a trajetória da vida da Meta. Nós te pedimos, Pai, que a tua poderosa mão venha continuar abençoando, venha continuar prosperando, venha continuar enriquecendo, Pai, cada vez mais para a glória do teu santo nome. E que a tua voz continue a ser ouvida, temida e obedecida cada vez mais para a honra e para a glória do teu santo nome. É em Cristo, nosso soberano e suficiente Salvador, que oramos e agradecemos. Amém. 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 Amém.